Você já passou por alguma situação pelo fato, assim, de... Porque existe um pouco, né, Vivi? Não sei se você já passou por isso. Eu já. Existia, tipo, uma rincha. E é uma coisa totalmente sem sentido, né? Porque, como você disse, as duas profissões se completam. O resultado final bom é porque quando tem a união dos dois. Então, eu acho que é por isso essa sua pergunta. Porque Sim. eu já conversei com arquitetos, eu não consigo conversar com engenheiro. O engenheiro é quadrado. E às vezes o engenheiro chega e fala, não, mas o arquiteto é louco, como que ele projeta um negócio desse? Sabe? Acho que isso entra numa questão de comunicação, entra numa questão de ego. E como que você enxerga? Talvez você nunca tenha vivido isso pelo tipo de projeto que você conduziu, talvez. O meu primeiro projeto em obra foi uma obra hospitalar. E aí fiquei encantada com o entendimento que o arquiteto passava dos porquês, principalmente assim, por que a cor do centro cirúrgico? Por que a cor dos uniformes dos médicos? Então tem todo um porquê que o engenheiro recebe o projeto e não entende. E aquilo me encantava. Então por isso que eu entendo hoje os papéis são muito bem definidos. Sim. Um outro exemplo um pouco mais recente. O escritório onde eu trabalho foi reformado. Eu jamais conseguiria fazer um projeto parecido com aquele, né? A gente tem vontade de ir trabalhar. No outro dia as pessoas falaram da inauguração, que vontade de dormir aqui. E aquilo é o quê? É fruto do trabalho, do conforto, que o arquiteto pensa, que ele sabe, que ele estudou para aquilo. Então, cada um estudou para o seu pedaço. E mesmo você sendo uma construtora, mesmo né? sendo uma construtora. Então, ou seja, cada um na sua área. Vocês contrataram um escritório de arquitetura corporativa, vamos executar o nosso projeto. Vamos executar nosso projeto. Sim. Então, eu enxergo muito valor nessa relação e nunca tive essa rincha que falam sobre a falta da comunicação e entendimento. Mas eu acho que é bem por aí, Paulo. Acho que essas duas palavras mesmo, comunicação e ego. Porque quando você chegava, né, quando o arquiteto chegava para você e explicava os porquês daquilo, talvez facilite, né? Sim. Cara, eu acho que entra a parte da criatividade que você... Como arquiteto, você propõe soluções que, talvez o que o pessoal fala, né, da cabeça quadrada, porque ele não pensa naquela solução, mas ele vai ter que pensar em alguma coisa para solucionar aquilo que foi projetado, né? Então, é o trabalho em conjunto. É uma resistência que eu acho que é pessoal. Tipo, algumas pessoas têm essa resistência. Talvez está no ser humano isso. Eu acredito que mais está no ser humano mesmo. Eu acho muito interessante as conversas entre engenheiros e arquitetos no momento da obra, onde nós trazemos as dificuldades técnicas, fazemos o arquiteto pensar naquilo e aquilo volta para a gente como soluções. Então, acontece muito isso, né? A questão de que você não enxerga no projeto e você vai enxergar quando a gente estiver executando em obra. Essa troca é muito válida, é muito legal. E quando fala nessa questão de comunicação ainda, né? E essa questão de troca também com os profissionais, né? Muitas vezes tu tem um mestre de obra ou até um profissional que está lá executando no dia a dia, que tem muita experiência e muitas vezes não é ouvido, talvez por um arquiteto, por um engenheiro. Sei, já aconteceu isso? Sim, você já viveu isso em um canteiro? Já vivi. Já vivi num canteiro exatamente isso. Então, de promover essa troca. Então, quando eu contei essa história, eu lembrei exatamente de uma passagem que foi essa. Tinha um problema de uma interferência em obra, então vamos resolver com o arquiteto. Vamos ligar para ele, vamos fazer ele vir aqui para olhar essa interferência e revisar o projeto. Não, vamos nós mesmos criarmos uma solução. Mas será que essa solução vai manter tudo aquilo que foi pensado em relação a conforto, estética, ergonomia e etc.? Então, vamos chamar o arquiteto sim. Então, sempre lembrei de uma história que eu forcei uma situação dessa. Porque você entende, porque primeiro você, assim, é tudo pensado. Aí a gente fala da questão do envolvimento de todos. Sim. Aí o arquiteto, ele trabalhou no desenvolvimento desse projeto. Aí muitas vezes ele chega na obra e se depara com a situação, peraí, mas não foi isso que eu projetei.